Prezados alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Física. Meu nome é o Henrique, sou lá do município de Piraquara e antes de começar a aula, meus alunos pediram para me mandar um abraço, mas eu vou mandar um abraço para todos os alunos desse enorme Paraná, né? Um grande abraço virtual para todos aí, né? Então, sejam todos muito bem-vindos e acolhidos em mais uma aula de Física. Mas antes da gente começar essa aula, vamos ali dar uma retomada num contexto que é de suma importância para você e o seu aprendizado junto com a sua escola. Me acompanhe na tela. Aos estudantes que estão assistindo às aulas pela televisão, entreguem as suas atividades na escola, como também podem resolvê-las pelo Classroom. E aqui, meu querido aluno, o que eu venho pedir para você ali, caso ainda tenha algum tipo de problema que você não consiga acessar a plataforma, às vezes é e-mail errado, às vezes o que você vai estar trabalhando está fazendo algum contexto ali que seja inadequado, verifique com seus professores, verifique com a equipe pedagógica, verifique com a direção escolar, que eles vão dar o suporte para vocês ali. Se mesmo assim você ainda não conseguir interagir pela plataforma, converse com a sua escola para você pegar as atividades e também fazendo a devolutiva delas de maneira adequada para que você consiga ter o melhor rendimento do teu processo de ensino-aprendizagem, ok? Então vamos ali, sem mais delongas, avançar para essa aula, me acompanhe na tela? Então aqui, ó, vamos definir novamente, relembrar alguns conceitos ali que nem comprimento de onda. O comprimento de onda é a distância entre valores repetidos sucessivos num padrão de onda, onde a distância entre as suas características subsequentes são representadas pela letra grega lambda. Bom, o que a gente tem aqui, pessoal? Muitas palavras difíceis, talvez até termos técnicos para a gente estar trabalhando, mas percebam no gráfico, me acompanhem na tela. Você tem aqui, ó, um ponto alto, você tem um ponto alto consecutivo, certo? Ou subsequente, que a gente tem ali. Quando você pega ali de um ponto alto, que é chamado crista, até a próxima crista, isso define como um comprimento de onda. A mesma coisa vale para a parte de baixo, que é denominada como vale. De um vale até o próximo vale, a gente também tem a denominação como comprimento de onda, certo? Se você pega nesse ponto onde a onda está subindo, ela vai definir como um comprimento de onda até o próximo ponto onde a onda estará subindo. O mesmo vale quando ela estiver descendo. Se ela está descendo nesse ponto, até o próximo ponto onde ela está descendo é definido como um comprimento de onda. Quando você tem essa razão definida, isso aqui vai se multiplicar N vezes que você vai ter no meio do caminho. E ele vai avançando, e ele tem uma certa velocidade, e aí você vai estar relacionando ele também com a frequência, que é o número de repetições de um dado movimento que você vai ter ali, ok? Vamos avançar para a nossa próxima tela? Então temos aqui, ó, o conceito que você tem de sinal, e o sistema de rádio e televisão acaba trabalhando desse jeito. Olha o padrão do sinal, que a gente vai ter ali no nosso primeiro gráfico na parte de cima. No meio temos o perfil das ondas AM, que tem a amplitude modular. Percebam que essa amplitude, que é o ponto máximo que você vai avançando aqui no eixo Y, ele varia, por isso a amplitude modular que você vai ter ali. E agora, quando a gente pega a de baixo, que é denominada como frequência modular, percebam que ele vai comprimindo a ideia da onda, daí ele dá um espaçamento, ele comprime novamente e ele torna a ficar espaçado. Aí que temos então a frequência modular, ok? Vamos avançar para a nossa próxima tela? Então, temos aqui o nosso primeiro quiz. Olha o que temos ali, ó. Ao comparar as transmissões de ondas periódicas, temos as transmissões de rádio via frequência modular, FM, e amplitude modular, AM. Podemos caracterizar uma onda periódica por, vamos lá, letra A, evitar distorções. Letra B, melhor qualidade de sinal. Letra C, transmitir informações de forma contínua. Letra D, ser constante ao longo de suas transmissões. E letra E, todas as alternativas. Um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, querido estudante, para a gente averiguar algumas definições aqui, certo? Então me acompanhe nas opções de resposta. Olha o que temos ali, evitar distorções. Muito bem, esse é o padrão que você vai ter ali como definição para melhorar a qualidade, seja de vídeo como de áudio, tá? Ali, ó, melhor qualidade de sinal, acabei de justificar isso também, tá? Ali, ó, na letra C, transmitir informações de forma contínua, para que você não tenha cortes, por exemplo, seja na ideia de um áudio, seja na ideia de um vídeo, que você consiga ter essa composição de maneira mais adequada e como se fosse o mais profissional possível, tá? Temos aqui, então, ser constante ao longo das suas transmissões, então esse é o conceito que você tem ali, ela é contínua, ou seja, todas as alternativas estão corretas, temos ali, então, a letra E como referência, ok? Vamos avançar ali? Então temos aqui o princípio de Huygens, me acompanhem na tela. Para as ondas bi- e tridimensionais, define-se frente de onda o conjunto que contém todos os pontos de um determinado meio, que são atingidos simultaneamente pela onda em que se propaga em um determinado instante de tempo. Aqui eu quero que vocês foquem muito bem nessa imagem aqui, ó. Percebam que você tem um meio causador dessa oscilação, que é aquele ponto central. Ao redor dele você vai ter a distorção. Então você consegue evidenciar aqui, ó, como se fosse a ideia de picos. Então assim, ó, para cada espaçozinho aqui, ó, você consegue ter a ideia de um comprimento de onda. Ele é definido, esse cara é fixo que a gente vai ter ali, certo? Então, a partir do momento que você tem essa movimentação nessa superfície, ele vai propagar essa distorção. E aí você vai até as laterais de um aquário, por exemplo, ou a beirada de um rio, um leito de um rio, né? Então, avançando ali, ó, olha o que temos aí do princípio de Huygens, o que ele diz? Temos ali a ideia da frente de onda, que é a primeira que ela vai avançando. As demais são subsequentes e vão seguir o mesmo padrão de movimentação. Seja numa onda onde você vai ter uma fonte, assim, que seja uma fonte bidimensional, imaginando a ideia de um lago onde você joga uma pedra, ele vai ser a fonte de oscilação que você vai ter, ou até na própria voz, que acaba avançando, que ela se propaga de uma maneira tridimensional, ok? Então temos esse correspondente. E olha o detalhe aqui, ó. Os comprimentos de onda que temos aqui, eles são constantes, seja nessa configuração que temos ali na onda, que seja tridimensional, como também na bidimensional, ok? Avançando um pouquinho mais, temos aqui mais um quiz. Olha o que ele nos diz ali, ó. O princípio de Huygens se aplica, vamos lá, na letra A, às ondas eletromagnéticas, letra B, às ondas mecânicas, letra C, às ondas sonoras, letra D, às ondas luminosas ou letra E, todo tipo de onda. Então, um tempinho para você pensar na resposta. Vamos lá então, querido aluno, para a gente conseguir compreender certinho essa temática. Me acompanhe na tela novamente. Olha o que ele diz ali, ó. O princípio de Huygens se aplica às ondas eletromagnéticas. Então, o contexto que você tem ali da frente de onda, ela pode avançar ali. Numa onda de rádio, você tem um contexto eletromagnético e ela pode ter essa configuração. Vamos ali à letra B. As ondas mecânicas, quando você joga uma pedra num lago, por exemplo, aí ela vai fazer o quê? Vai ter uma fonte emissora e aí você consegue ter ideia da propagação de onda. Na letra C, as ondas sonoras, da mesma forma que vimos ali, uma onda tridimensional, ela vai ter a mesma configuração de uma onda bidimensional. Você vai ter uma fonte sonora ou uma fonte que causa uma perturbação e isso vai acabar se protelando ali conforme frentes de onda que você venha a ter, certo? Na letra D, as ondas luminosas, elas funcionam da mesma maneira também. Então, temos ali essa ideia do fluxo luminoso, ele vai gerar oscilações.
Já vimos ali que a onda tem o comportamento onda-partícula, então ele vai funcionar como princípio ondulatório também, certo? Então assim, essas opções aí são válidas e ela é válida para todo e qualquer tipo de onda que você venha trabalhar, ok? Vamos avançar então aqui para a nossa próxima tela. Temos mais um quiz aqui, pessoal. Olha o que ele diz, ó. A capacidade de uma onda contornar obstáculos ou atravessar fendas, atingindo regiões impossíveis para a propagação retilínea, chama-se, na letra A, deflexão, letra B, difração, na letra C, difusão, na letra D, refração. Mais um tempinho para vocês pensarem na resposta. Vamos lá então, querido estudante, para a gente compreender e relembrar esses conceitos. Imagina que você está dentro da sua residência e você escuta uma freada de um veículo na rua. Então você não viu necessariamente a freada, mas você ouve o barulho. Por mais que a janela do seu quarto seja para o fundo do terreno, você ainda pode ouvir esse barulho que vem lá da parte externa da sua residência. Então, o que acontece? Você consegue contornar, basicamente, a sua casa para que você consiga ouvir. Talvez uma bombinha explodindo também nas proximidades da sua região, ou os fogos de artifício no final do ano, você consegue compor exatamente essa configuração. Quando você começa a perceber esse tipo de fenômeno que vem a ocorrer, vamos às opções de respostas ali. Então, temos ali na letra A, deflexão, na letra B, a difração, na letra C, a difusão e na letra D, a refração. Estamos falando aqui, meus queridos alunos, da difração, que é essa caracterização que você consegue contornar o obstáculo. Da mesma forma que um vizinho teu, por exemplo, lhe chame no portão, você não esteja vendo ele necessariamente, mas você consegue ouvir o seu nome ser chamado, ok? Vamos então ali para a nossa próxima tela. Então temos aqui a ideia da reflexão de onda. Olha, muita atenção nisso. A onda bate em um obstáculo e retorna, mas a sua reflexão pode ocorrer se mantendo a sua extremidade fixa ou móvel, retornando para o mesmo meio de origem. Então temos aqui duas imagens que a gente consegue perceber a situação. Na primeira, que temos aqui à esquerda, você tem ali uma corda que ela está fixa ali numa parede, e aí você tem ali, o suporte é móvel, então conforme você movimenta essa corda, ela pode fazer esse tipo de movimentação. Essa parte aqui não é fixa, ela consegue ser móvel, certo? Então o que acontece? Você gera o pulso. O que é o pulso? A corda esticada, você faz essa movimentação, gera esse pulso de onda. Esse pulso de onda, ele vai fazer o quê? Ele vai chacoalhar essa estrutura e ele vai voltar também. Isso é o que a gente vai ter, o que a gente chama de pulso refletido, porque ele vai e ele volta pela corda de origem, certo? Agora ali, a próxima imagem que temos ali, ó, percebam que você vai ter a extremidade que é fixa, ela é travada ali, como se ela estivesse meio ao concreto, por exemplo. Então, você faz a movimentação, gera esse pulso avança até essa parede, só que ele volta como refletido mais na parte de baixo. Então, você faz a movimentação que chega pela parte de cima, mas ele retorna pela parte de baixo. Então, esse tipo de situação pode ocorrer também, se a extremidade for fixa. Caso ela seja móvel, ela tenha liberdade de movimentação, é o primeiro contexto que acaba ocorrendo, certo? Vamos avançar então para a nossa próxima tela. Temos aqui a ideia da refração da onda. O que acontece na ideia da refração? Ele diz ali, ó, o raio incidente, a reta perpendicular à fonte no ponto de incidência e o raio refratado estão contidos no mesmo plano. Ué, mas o que isso quer dizer? Olha o avanço da frente de onda que ela está tendo, certo? Ela avança e ela passa
para o outro constituinte, seja da água para o ar, por exemplo, que você pega essa estrutura. Então você chega aqui com uma determinada velocidade e você tem um certo comprimento de onda. Quando você avança para esse segundo meio, ou o meio 2, o que acontece? Você tem uma velocidade que é proporcional àquele meio, como também o comprimento de onda. O que se mantém constante é a frequência. Então, assim, você pode comprimir ou você pode aumentar o comprimento de onda e isso estará diretamente associado com a sua velocidade de propagação, certo? Então, isso é a definição que temos ali que a imagem consegue estar mostrando com muita clareza. Bom, vamos ver aqui, ó. A segunda lei da refração. Ocorre a relação entre o ângulo da velocidade e o comprimento de onda. Então, se você tem a incidência, ele vai incidir com um determinado ângulo. Pode ser que ele avance em linha reta ou pode ser que ele chegue meio que de diagonal, mas vai existir um ângulo de incidência. Esse ângulo pode ser 90 graus, esse ângulo pode ser 60 graus, então depende da configuração que você vai ter da fonte, isso vai gerar essa oscilação, que acaba atingindo essa frente que pode estar se propagando ali, conforme a incidência, ou esse ângulo, vai estar diretamente associado. Vamos ali para a nossa próxima tela? Temos aqui mais um quiz. Olha o que ele diz ali. Ao longo da refração das ondas, a grandeza que permanece constante é... Eu acabei de explicar isso aqui, ó. Vamos lá. A frequência, letra B, a amplitude, na letra C, o comprimento de onda, na letra D, a velocidade. Então, mais um tempinho para vocês pensarem na resposta. Vamos lá então, meu querido aluno, se você estava antenado na explicação, agora você consegue compreender certinho com muita exatidão o que eu vou dizer para vocês aqui. Então, me acompanhe aqui no exercício novamente. Ó. Ao longo da refração das ondas, a grandeza que permanece constante é a frequência, pessoal. A amplitude pode modificar, o comprimento de onda pode modificar, a ideia da velocidade ela pode se alterar também. Se você está avançando do ar para ali a água, ou até em alguns encontros de rios ali, onde você tem ali uma densidade maior, por exemplo, de sujeira ou mais barro, vamos dizer, na água, você consegue perceber um pouquinho dessa diferença, porque tem uma variação na densidade. Então ali a frequência se mantém constante, certo? Então esse é o componente que eu queria trazer para vocês ali. Vamos ali para a nossa próxima tela? Então temos aqui o conceito da polarização. E olha o que ele nos diz, me acompanhe ali. A polarização pode ser entendida como o processo de filtrar ondas, na qual elas são relacionadas de acordo com a sua direção de vibração. Após passarem por um material que serve como filtro, denominado de polarizador. As ondas eletromagnéticas são resultado da propagação perpendicular entre si de um campo elétrico e de outro magnético. Então, o que temos aqui como referência, olha a nossa próxima tela aqui, ó, é esse perfil desse GIF, onde a gente tem uma representação em azul, a outra em vermelho, onde ele vai estar mostrando essas oscilações, onde você consegue ter um pico máximo de amplitude, um pico mínimo de amplitude e ele vai gerar essa oscilação, seja na vertical, seja na horizontal, mas a gente trabalha com as duas em simultâneo, então faz esse tipo de movimento, certo? Se você bloqueia uma delas, temos esse conceito que acontece ali. Se elas estiverem em 90 graus, então você consegue ter uma propagação que trava, é como se fosse uma tela. Nessa rede, nessa tela que você tem ali, então se ela for na vertical, os que tem de raio luminoso que está avançando aqui, por exemplo, na vertical vai passar, o horizontal que avança, ele vai estar bloqueado, ele não consegue passar. Se você tem outro filtro que agora, por sua vez, está aqui na horizontal, então aqui permite a passagem do raio vertical,
mas aqui não permite a passagem. E aí temos o ângulo de 90 graus, aonde com a ideia do polarizador você não consegue estar observando nada. Percebam aqui, ó, quando ele está num ângulo de 90 graus e de 270, você tem ali um bloqueio da luminosidade, certo? Avançando aqui para a nossa próxima tela, temos exatamente o conceito da polarização ou polarizadores que temos aqui, aonde essas telas que tem aqui, ó, esses filtros que temos ali, ele vai bloquear algumas passagens ali de luminosidade. Aquela luz que é um pouquinho mais agressiva para o seu olho. Então ele reduz o fluxo luminoso, aonde você consiga estar verificando ali a imagem ou pelo menos reduzindo a luminosidade, ok? Avançando ali, temos aqui, ó, as interferências de onda, sendo elas ali, então, uma interferência construtiva, onde você pode somar as ondas. A interferência pode ser destrutiva, onde ocorre o cancelamento dessas ondas, e também pode ser totalmente destrutiva, onde você não vai ter meios de perturbação. Nessa ideia, o que temos ali? Ó? Essas ondas ali, a interferência pode ser denominada como interferência de ondas em uma dimensão. A ideia de uma corda de um violão, por exemplo. Então assim, ó, o que temos aqui? Ó? Temos o nosso último quiz. Olha o que eles nos dizem ali, ó. Com base na imagem, podemos definir que ela se refere a uma interferência. Letra A, construtiva. Letra B, destrutiva. E na letra E, totalmente destrutiva. Vamos às imagens, às representações. Então, a primeira parte do gráfico tem uma onda com uma amplitude A, definida como onda 1. Na onda 2, tem o mesmo perfil do gráfico, onde aparece também uma amplitude A. E temos ali uma onda resultante, que podem perceber que a amplitude é definida como 2A. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta. Vamos lá então, queridos alunos, para a gente ver o que está acontecendo. Perceba que o perfil da movimentação aqui está sendo o mesmo. Amplitude A mais amplitude A define como amplitude 2A. Olha o que temos aqui na nossa resposta, que é a onda resultante. Então, a onda resultante ela vai ser construtiva, porque as duas estão se somando e aumentando a amplitude final que temos ali, certo? Vamos então para a nossa próxima tela, relembrando que vimos aqui ó, a ideia do princípio de Huygens, que acabamos retomando aqui, também a ideia da reflexão e da refração da onda, a polarização e também conceitos de interferência, ok? Pessoal, fica aqui um grande abraço para vocês, nos vemos então na próxima aula.